Alguma vez já aconteceu, na hora que você está fazendo uma venda, de repente aparece a mensagem: transação negada pelo servidor, ou então serviço negado pelo servidor, ou alguma mensagem parecida com isso? Geralmente, quando essa mensagem aparece, a pessoa que está fazendo a venda, o dono da maquininha, ele acaba achando que é algum problema na maquininha ou algum problema na empresa da máquina de cartão dele. Mas você sabia que na grande maioria das vezes, quando essa mensagem aparece, o problema não é na sua maquininha? Geralmente é alguma coisa relacionada ao cartão do seu cliente ou ao seu cliente. Esse tipo de assunto te interessa? Você quer ficar especialista nessa mensagem? Transação negada pelo servidor, serviço negado pelo servidor ou alguma coisa assim? Então fica comigo até o final desse vídeo. Pois é, ao contrário do que você podia imaginar, geralmente quando essa mensagem transação negada pelo servidor ou alguma coisa do tipo aparece, não é para o problema na sua maquininha, nem é devido a problema na empresa da sua maquininha. Geralmente é alguma coisa relacionada ao cartão do seu cliente ou ao próprio cliente. Pode ser um erro de digitação da senha, pode ser que ele não tenha saldo suficiente na conta dele ou alguma coisa do tipo. E pelo fato disso ser um problema que na grande maioria das vezes está relacionado ao seu cliente ou ao cartão dele, então isso não é algo que você possa resolver e tampouco é algo que a empresa da sua maquininha vai poder resolver. Geralmente isso tem que ser resolvido pelo próprio cliente entrando em contato com a empresa emissora do cartão dele. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar tudo sobre isso e, é claro, existem aqueles motivos, sim, que têm a ver com a sua maquininha ou a empresa de sua maquininha, mas, na real, 90% dos casos que essa mensagem aparece é por alguma coisa relacionada ao seu cliente ou ao cartão dele. Tem aqueles 10% que pode ter a ver com sua maquininha, mas essa é a grande minoria dos casos. Então vamos falar mais sobre esse assunto a partir de agora. Pessoal, e verdade seja dita, na grande maioria das vezes que essa mensagem de transação negada pelo servidor aparece, o motivo é esse daqui. O cliente ele pode estar sem limite na conta corrente dele, caso ele esteja utilizando o cartão de débito, pode ser que ele esteja sem saldo na conta corrente, ou então, se ele estiver utilizando o cartão de crédito, pode ser que ele já tenha estourado o limite do cartão e ele nem sabia disso. Certo? Então, geralmente, quando essa mensagem aparece, um dos principais motivos é esse aqui: falta de limite na conta corrente do cliente ou ele já estourou o limite do cartão de crédito. Outra coisa, pessoal, que faz aparecer bastante essa mensagem é a falta de pagamento. Ou seja, o seu cliente ele pode estar com débito em atraso no cartão, e isso pode gerar o bloqueio do cartão dele, e mesmo quando o atraso é em outra instituição, que não seja o banco emissor do cartão dele, isso pode acertar o serviço do cartão do seu cliente e de repente é uma coisa que ele nem está sabendo. Ou seja, não adianta você ficar culpando a sua maquininha nem a empresa da sua maquininha. Certo? O seu cliente é que vai ter que entrar em contato com o banco dele, com a empresa que emitiu o cartão e procurar averiguar por que houve esse problema. É ele que vai ter que investigar, porque geralmente quando a gente está vendo é alguma coisa relacionada ao seu cliente e ao cartão dele. Ou seja, você nem a empresa de sua maquininha nada vai poder fazer para resolver isso. Mas fica de olho que eu já vou falar que existem algumas situações que pode ser problema na sua maquininha também. Fica aí comigo. Outra questão que pode dar essa mensagem de transação negada pelo servidor é quando o seu cliente digita a senha errada. E essa situação aqui é bem complicada, porque geralmente quando a pessoa está digitando a senha errada, ela só tem 3 tentativas. Se ela digitar a senha errada mais de 3 vezes, aí complica que o cartão realmente é até bloqueado e aí ele vai ter que correr até o banco. Inclusive eu já passei por essa situação de não conseguir fazer compra porque eu tinha esquecido a senha do meu cartão. Isso aqui inclusive já aconteceu comigo também e eu tive até o cartão bloqueado. Bloqueio por fraude, ou então bloqueio por suspeita de fraude. Esse é um dos grandes motivos também
que fazem a transação ser negada pelo servidor. E veja, a administradora do cartão, na proteção de uma possível fraude, ela costuma negar a transação de usuários durante a compra. Inclusive, essa prática é bem comum em casos de valores realizados pela internet, né, quando é uma compra de alto valor. E tá vendo essa parte que eu sublinhei aqui, ó? A administradora do cartão. Ou seja, pessoal, quem está bloqueando a transação não é a empresa da sua maquininha, porque a grande maioria dos donos de máquina de cartão culpa a empresa da maquininha dele, dizendo que a empresa negou a venda. Inclusive, eu já falei bastante isso. Poxa, a empresa da minha maquininha negou a venda. Mas, pessoal, quando isso acontece, não é a empresa da nossa maquininha que está bloqueando a venda, que está negando a venda. É justamente a empresa do cartão do seu cliente, tá vendo? É aquilo que eu estou destacando bastante nesse vídeo. A gente geralmente culpa a nossa maquininha, mas, como a gente está constatando aqui, a grande maioria das vezes que a gente tem problema de venda negada é justamente a empresa emissora do cartão do nosso cliente que está negando essa transação, não é a empresa da maquininha. Outro motivo que pode causar algum bloqueio, né, e essa mensagem de transação não autorizada pelo servidor é quando é um número de parcelas não permitido. Por exemplo, o teu cliente está querendo fazer uma venda parcelada em 18 vezes, mas o cartão dele só permite fazer o parcelamento em 12. E, inclusive, isso é muito comum, né? Muitas máquinas de cartão hoje já permitem até fazer a venda em 18 vezes. Tem máquina de cartão que até permite fazer venda em 24 vezes, mas será que o cartão do seu cliente permite isso? Então, quando for para fazer um parcelamento mais longo que passe de 12 vezes, a sua maquininha tem que permitir, mas o cartão do seu cliente também tem que permitir isso. Agora, pessoal, esse é um dos motivos que tem a ver com a sua maquininha, tá vendo? A bandeira indisponível. De repente, o seu cliente, a pessoa que está atendendo, ele está tentando fazer uma compra com uma bandeira de cartão que a sua maquininha não aceita. Porque tem empresa de máquina de cartão que realmente aceitam poucas bandeiras, certo? E às vezes você não está ligado nisso na hora de fazer a venda. É por isso que é importante, de repente, você ter uma segunda máquina de backup que aceite mais bandeiras de cartão diferente. Porque nesse caso aqui, quando acontece, aí a culpa é da sua maquininha, porque a bandeira do cartão do seu cliente, né, a sua maquininha não aceita. Aí é importante você ver, se bem que, hoje em dia, pessoal, 90% das pessoas, 95% das pessoas geralmente usa cartão da bandeira Master ou Visa. Mas, por exemplo, tem o American Express. Nem toda maquininha de cartão aceita cartão da bandeira American Express. E de repente você está tentando atender um cliente justamente com esse tipo de maquininha. E você não se ligou que o problema é que a sua maquininha não aceita American Express. Então você tem que ficar ligado nisso. Procura ver, né, a sua maquininha, quais são os cartões que ela aceita, né? E procura ter uma maquininha que aceite bastante bandeira de cartão diferente. Agora eu vou dizer o que você pode fazer, né, para não perder uma venda quando esse tipo de mensagem aparecer. Mas, por favor, se você chegou até esse ponto do vídeo, a gente agora merece o teu like. Então, se você não deixou o seu like no começo, deixa o seu like agora e aproveita também para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, como eu já deixei bem claro ao longo desse vídeo, a grande maioria das vezes que aparece essa mensagem de transação negada pelo servidor ou serviço negado pelo servidor, quando isso aparece, é por alguma coisa relacionada ao seu cliente ou ao cartão dele. Ou seja, não adianta você ficar culpando a sua maquininha, não adianta você ficar culpando a empresa da sua maquininha, porque não tem nada a ver com sua maquininha ou com a empresa da maquininha. Na grande maioria dos casos, é o seu cliente
que vai ter que resolver essa situação. E, infelizmente, se for alguma coisa relacionada ao seu cliente, você pode acabar perdendo essa venda sim, porque é algo que não tem como você resolver. É o seu cliente que tem que resolver. Mas o que é que a gente pode fazer então nessas situações? Primeiramente, né, o seu cliente, ele tem que contactar, né, a central de atendimento do cartão dele, informar o ocorrido e tentar resolver lá com a empresa emissora do cartão dele. Pois, como eu falei, na grande maioria dos casos, isso está relacionado ao cartão do seu cliente, né? E nesse caso, aí você pode tentar conversar para ver se tem outra forma dele fazer esse pagamento, se ele pode fazer o pagamento no Pix, no boleto, alguma coisa assim, né? Para você tentar, pelo menos, não perder essa venda, certo? O ruim é que se for uma venda no cartão de crédito tiver parcelado, e se tiver que ser uma venda parcelado, aí não tem como você resolver, né? A não ser que você consiga fazer um Pix parcelado ou alguma coisa do tipo, né? Agora, quando é que tem a ver com você? Por exemplo, as raras situações que tem a ver com você ou com a sua maquininha, por exemplo, é quando você tem uma máquina que não aceita a bandeira do cartão do seu cliente. Aí, nesse caso, é responsabilidade sua. Você deveria ter se ligado na hora de comprar uma máquina para ver se você comprou uma máquina de cartão que aceita bastante bandeira de cartão diferente. Que às vezes a pessoa pega uma maquininha porque ela tem uma taxa boa, né? Que geralmente quando a gente vai pegar uma máquina de cartão, a gente se liga na taxa da máquina de cartão, né? A gente procura ver se aquela máquina tem uma taxa boa ou não. Mas de que adianta a máquina ter uma taxa boa se ela aceita poucas bandeiras? Isso está fazendo você perder venda. Então, na hora que você for comprar uma maquininha, procura ver se essa maquininha que você está comprando, ela aceita bastante bandeira de cartão diferente, além de ter uma taxa boa. Tá vendo? Pode ser que você tenha pegado uma máquina de cartão que tenha taxa boa, mas ela aceita pouca bandeira e por conta disso você está perdendo algumas vendas. Aí, nesse caso, qual é a dica que eu dou? Procura comprar uma segunda máquina de cartão de uma empresa diferente que aceite mais bandeiras. Aí quando você atender um cliente desse tipo, né, que a bandeira daquele cartão não é aceita na sua máquina principal, você faz a venda utilizando a máquina de backup, que de repente ela tem uma taxa um pouco maior, mas ela pelo menos aceita a bandeira do cartão do seu cliente, e você não perde a venda por conta disso, né? Mas vamos continuar conversando, pessoal, aqui embaixo nos comentários, né? Coloca aqui se você já passou por esse tipo de situação, né? E se você conseguiu descobrir por que a venda foi negada, se de repente era problema realmente na sua maquininha, ou se era problema do seu cliente. O ruim é que geralmente quando isso acontece, é como eu falei, né? É alguma coisa relacionada ao seu cliente, e nesse caso a empresa da sua maquininha nem consegue te responder, porque é uma coisa que não está ligada à sua maquininha, né? E geralmente eu vejo muita gente que tem máquinas de cartão reclamando por conta disso. Poxa, a empresa da maquininha nem sabia o que aconteceu. É claro que ela não sabia o que aconteceu, porque, como eu falei, a grande maioria das vezes que isso acontece, isso não está relacionado à sua maquininha, está relacionado ao cartão do seu cliente. E aí não tem como saber, não tem como a empresa da sua maquininha saber o que deu errado, porque a responsabilidade realmente não era dela, era algo relacionado ao cartão do seu cliente. Eu espero aí que essas dicas te ajudem, né, de alguma maneira, né, e que você consiga, né, lidar melhor com esse tipo de situação se ela voltar a acontecer com você no futuro. E a gente segue conversando aqui embaixo nos comentários desse vídeo.